Olá pessoal, eu sou a psicóloga Priscila Silveira e esse é mais um vídeo do canal Psicóloga Priscila Silveira. Hoje eu vou falar para vocês sobre a síndrome do pânico, também chamada de transtorno de pânico. A pedido de uma pessoa que se inscreveu no canal, assistiu um vídeo sobre relaxamento e me pediu que falasse, esclarecesse mais a respeito desse diagnóstico do transtorno de pânico. Uma vez que o transtorno de pânico é um dos transtornos de ansiedade, nós vamos falar primeiro da ansiedade. Mais à frente eu vou fazer outros vídeos sobre os outros transtornos de ansiedade, tais como fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada. A ansiedade, então, vamos primeiro falar da ansiedade saudável. A ansiedade, então, ela não pode ser vista como algo que deve ser erradicado, totalmente eliminado da nossa vida. A ansiedade faz parte do nosso repertório emocional de respostas saudáveis, adaptativas, funcionais. A ansiedade, ela é um sinal de alerta que nos deixa mais atento para um risco. Então, existe ali um potencial risco e nós nos voltamos para esse risco, voltamos a nossa atenção para esse risco e para fazer frente a essa ameaça. No momento em que eu me deparo, então, com um risco, com um perigo, eu tenho uma resposta natural, é esperado que eu sinta algum nível de ansiedade. Então, por exemplo, se você está atravessando a rua, percebe que vem um carro desgovernado, mais acelerado, é bom que você sinta ansiedade, porque essa ansiedade vai te levar a se proteger. Então, você rapidamente vai pensar numa ação para se proteger. Dessa forma, a ansiedade ela é um móvel, ela te movimenta, te mobiliza para você fazer frente a uma ameaça. Então, nesse sentido, a ansiedade ela é bem-vinda, é um mecanismo protetor. O problema é quando essa ansiedade ela começa a ser excessiva. Ela é uma ansiedade desproporcional ao risco real daquele estímulo. Então, eu vejo aquela ameaça, aquele risco como muito maior do que ele efetivamente é. E também, ao mesmo tempo em que eu superestimo aquela ameaça, eu subestimo as minhas capacidades para lidar com aquela ameaça. Então, aí temos uma situação dramática, catastrófica. Geralmente a pessoa que tende a ter respostas ansiosas patológicas, disfuncionais, ela vive em torno de catástrofes, ela vive em torno de dramas. Aquela pessoa que as pessoas dizem, essa pessoa se preocupa demais, essa pessoa fica nervosa à toa, porque justamente a pessoa distorce a ameaça e distorce a capacidade dela para fazer frente a essa ameaça. No caso aqui do transtorno de pânico, é um desses casos de transtorno de ansiedade, quando essa ansiedade ela é patológica, ela é uma ansiedade disfuncional. É importante lembrar que transtorno de pânico ou síndrome de pânico é diferente de ataque de pânico. É possível muitas pessoas podem ter um ataque de pânico, um único episódio de pânico na vida inteira e não ter um transtorno de ansiedade. E aquilo não ser uma coisa preocupante para aquela pessoa. Porque um ataque de pânico ele pode acontecer no momento em que você está mais vulnerável, você está vivendo algum estresse muito grande na sua vida, e existe uma sobrecarga cognitiva, uma sobrecarga emocional, então você fica mais vulnerável sim a ter um ataque de pânico, mas não desenvolver o transtorno. O ataque de pânico, então, nesse sentido, a definição, né, se define pela uma miríade de sintomas, de respostas fisiológicas inesperadas. Ele acontece espontaneamente. Então, a pessoa está bem e, de repente, ela começa a ter uma série de respostas fisiológicas, como, por exemplo, uma taquicardia. Então, o batimento cardíaco começa a acelerar demais, ela sente falta de ar, tem tremores nas mãos, nas pernas, sente calafrios, ao mesmo tempo ondas de calor, ondas de frio, ondas de calor, parestesias. A pessoa começa a sentir algumas áreas do corpo que ficam formigando, outras ficam anestesiadas.
Também pode ter despersonalização e desrealização. A desrealização é quando você começa a olhar para o ambiente e achar tudo muito estranho. Aquele ambiente que era familiar começa a ficar estranho. E a despersonalização é justamente quando esse estranhamento ele é voltado para você mesmo. Então você começa a se estranhar. Tudo isso acontecendo ali ao mesmo tempo. Essa sensação de falta de ar pode fazer com que a pessoa ache que ela vai ficar sem ar, que ela pode morrer asfixiada, ou ela pode interpretar que essa sensação de desrealização e despersonalização indicam que ela pode estar surtando, que ela pode estar enlouquecendo. Os batimentos cardíacos acelerados, ela também pode interpretar que ela está tendo um ataque cardíaco, um AVC, e a partir daí, com todos esses sintomas, a pessoa procura, geralmente é o que acontece, né? A pessoa que tem um ataque de pânico, principalmente a pessoa que já tem a síndrome do pânico, ela já procurou uma emergência médica, porque ela acha que é um problema ali orgânico, um problema estritamente médico. O ataque de pânico, então, ele pode acontecer uma única vez e isso não caracterizar ali um transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele é justamente definido por essa recorrência de ataques de pânico e alterações de comportamento. Então, a pessoa se preocupa excessivamente em ter novos ataques de pânico, ela tem pensamentos de que ela vai morrer ou de que ela vai enlouquecer, e começa a também pode acontecer dela começar a fazer as chamadas evitações fóbicas. Ela evita circunstâncias, ambientes em que ela acredita que ela pode ter aquele ataque de pânico, bem como também a agorafobia. A agorafobia seria ali um transtorno secundário ao transtorno de pânico. Não necessariamente a pessoa que tem transtorno de pânico vai ter a agorafobia, mas pode vir sim acompanhado. A agorafobia, a agora significa espaços abertos, espaços públicos, e fobia, medo excessivo. Então, a agorafobia seria um medo excessivo, um medo acentuado de estar nesses espaços. Por quê? A pessoa, como ela começa a interpretar que ela pode ter um ataque de pânico e que o ataque de pânico, isso é uma interpretação, é importante frisar, que o ataque de pânico pode levá-la à morte, o que não acontece, ninguém morre de ataque de pânico. Então, a pessoa começa a evitar determinados ambientes em que ela entende que ela não vai ter um socorro imediato. Então, cinema, então como eu vou sair se eu tiver um ataque de pânico? E se eu começar a ficar sem ar, eu posso morrer asfixiada, eu não vou ter como sair daquele ambiente, eu não vou ter socorro. Ou ela também pode evitar esses ambientes porque ela vai pensar que ela vai passar um vexame, que ela vai surtar, que ela pode ficar agressiva, de se descontrolar totalmente emocionalmente. Isso também não acontece. É importante frisar que você não vai morrer de um ataque de pânico e você não vai enlouquecer por conta de um ataque de pânico. Mas esse pensamento catastrófico, e uma das coisas que caracteriza justamente os transtornos de ansiedade são os pensamentos catastróficos. Esses pensamentos disfuncionais catastróficos é que vai causar uma série de outros problemas e uma série de outras limitações na vida da pessoa. A agorafobia, quando ela se apresenta no transtorno de ansiedade, é algo realmente muito incapacitante, muito limitante. A pessoa começa a não querer sair de casa, a não querer frequentar determinados ambientes, não entra em elevador, não viaja de avião, evita pontes, evita vários ambientes que ela entende que ela pode ter um ataque e que ela não vai ter socorro imediato. E pode acontecer também da pessoa começar a não querer sair de casa sozinha, então ela sobrecarrega os seus familiares, ela sobrecarrega as pessoas ao redor dela e passa a se isolar cada vez mais. Então, pessoal, se vocês entendem, conhecem alguém que tem esses sintomas, que estão sofrendo com esses sintomas que eu acabei de descrever, ou se vocês mesmos se identificam com isso, percebem uma vulnerabilidade para esse tipo de transtorno, procurem ajuda. Muitas pessoas melhoram consideravelmente ou se curam mesmo, né? Entendendo que a cura seria não rescindir mais, não voltar a mais a ter aqueles sintomas. Então, procurem ajuda. Eu
Sou psicóloga, né? Como eu disse, eu faço atendimento pelo Skype, então é possível você, da sua casa mesmo, fazer psicoterapia. Se tiver alguma dúvida sobre esses tratamentos, pode escrever. Eu deixei aí o link do meu site, então vocês podem escrever para o meu e-mail, eu respondo esse e-mail, olho ele diariamente. Existe principalmente o recado que eu deixo para vocês. Vocês podem ter uma vida muito melhor e pode retomar a sua vida como era antes do transtorno, de qualquer transtorno de ansiedade e do transtorno de pânico. Não deixem de procurar ajuda. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até logo!